Fala, meus amigos lotequeiros, olha nós aí para a loteca, concurso 1196, é o 1196 final de semana, né? Com jogos pelo Mundial de Clubes começando, Série B e Série C. Olha o jogo 1 aí, vamos pro jogo 1 já, Palmeiras estreando no Mundial contra o Porto de Portugal, o Porto que ficou em terceira colocação ali, tá em terceira colocação no campeonato português, né? O bom time do Porto, uma estreia aí, é os dois favoritos do grupo, né? O Porto, os últimos 5 jogos, ele tem 4 vitórias, só uma derrota. O Palmeiras, seus últimos 5 jogos, ele vem de uma derrota pro Cruzeiro 2-1, né? Nos últimos 5 perdeu 2, ganhou 3. 3 joguitos. É a estreia, os dois mais fortes da chave aí, né? O empate aí não é ruim, não. Acho que o crono do meio aí, esse jogo aí que é o jogo, pra mim é o jogo mais difícil do grupo. Tem o Inter Miami do Messi também, que acho que pode brigar, né? Mas nesse primeiro jogo vou de coluna do meio empate. Do jogo 2 ao jogo 7 será no sábado, o restante no domingo. Vou jogar 3 duplinhos, R$12. O jogo 2 é CRB e Goiás pela Série B. O CRB é o 7º colocado. O Goiás é o líder, né, do campeonato, está com 26 pontos. CRB 18 pontos. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas partidas aqui, como é que tá o nosso querido CRB. CRB e Goiás, é um jogo difícil, hein? Um jogo bem equilibrado aí na Série B. As últimas partidas do SRB, os últimos 5 jogos são 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Ele vem de uma derrota pro Avaí, jogando fora de casa, né? O Goiás, os últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Vamos dar uma olhada aqui no Goiás jogando fora de casa, como é que ele está. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo ele venceu o clássico Atlético Goianiense, né? 2-1. Empatou com o Paysandu fora. Ganhou do Botafogo de Ribeirão. Ganhou do Operário. Perdeu pro América Mineiro. Esse jogo é bem difícil, hein? Que o CRB é um bom mandante também. Os últimos jogos ele também não perdeu os últimos 5. São 2 empates e 3 vitórias. Vem de uma vitória do Remo. Ganhou do Remo, Criciúma. Ganhou do Volta, mas pega o líder. Esse jogo tá cheirando um empate. Coluna do meio, eu vou ficar com o triplo de pobre, né? O ditado da loteca, que é o querido empate. Empate de CRB e Goiás. Jogo 3 pela Série C, Ituano e São Bernardo. Os dois times de São Paulo, né? Ituano do interior de São Paulo, de Itu, pega o São Bernardo, do ABC. Também da Grande São Paulo. Ituano joga em casa. Ituano tá na 8ª colocação. São Bernardo é o 10º colocado. Diferença de 1 pontinho. 1 pontinho é a diferença entre os dois. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas partidas entre os últimos 5 jogos do Ituano aqui. Porque o Ituano, os últimos 5 só tem 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate. Veio do empate surpreendente, né? Contra o Maringá, tava na loteca. Empatou com o Maringá lá no Paraná. Os últimos 5 jogos do São Bernardo são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vem de 2 vitórias seguidas. Perdeu em casa pro CSA, fora pro Brusque, os últimos 2 jogos. O Ituano empatou seus últimos 2 contra o Floresta e o Maringá fora de casa. Acho que eu vou aí de Ituano em casa, viu, como mandante. Vou ficar com o Ituano. Ituano no jogo 3. Jogo 4, Ponte Preta de Campinas contra o ABC. A Ponte lidera. O ABC está na 15ª colocação. Os últimos 5 jogos da Ponte são 3 vitórias e 2 derrotas. O ABC vem de 3 empates, 1 derrota e só 1 vitória. O ABC só venceu o Brusque nos últimos 5 jogos fora de casa. Vem de 3 empates seguidos contra Nápoles, Londrina e Náutico. A Ponte vem de uma derrota em casa para o Ipiranga. Venceu e foi lá e venceu o Náutico fora. É o futebol. A Ponte tá bem, né? Mas vou gastar o meu primeiro duplo para ficar uma surpresa. Vou jogar Ponte e empate no jogo 4. O jogo número 5, Atlético Paranaense e Remo. O Atlético Paranaense, o Furacão tá na 12ª colocação. O Remo é o 5º colocado. Tá com 20 pontos. O Atlético Paranaense tem 14 pontos. É a 12ª rodada da Série B, né?
O Atlético Paranaense, seus últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Remo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Paranaense vem de uma derrota pro Atlético Goianiense. Jogando em casa, perdeu pro Atlético Goianiense de 1-0. E empatou com o Operário lá, 2-2. O Remo vem de uma vitória em casa contra o Operário. De adversário difícil, o Remo, hein? Perdeu pro CRB fora. Vou gastar meu segundo duplo. Vou jogar o Furacão jogando em casa e empate no jogo 5. Jogo 6, Anápolis e Retrô. Série C. O Anápolis, ele é o último colocado, viu? Da Série C. Tá com 6 pontos. O Retrô tem 7. Também tá ali. Os dois no rebaixamento. 1 pontinho de diferença. Ah, joguinho difícil, hein? O nosso querido Anápolis de Goiás, nos últimos 5 jogos, não venceu um. Vem de 4 empates e 1 derrota. O Retrô vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Só venceu Itabaiana. Vem de uma derrota pro Guarani em casa de 2-0. 2 derrotas seguidas. Perdeu o Botafogo da Paraíba também, fora de casa. A Anápolis vem empatando. Os últimos 4 só empata. Empatou com a Tombense, com o Maringá. E eu vou ficar no empate entre Anápolis e Retrô no jogo 6. Jogo 7, fechando os jogos de sábado. Aí a Série B, né? Atlético e Operário. O Atlético tá na zona do rebaixamento. É o penúltimo colocado. O Operário tá na 11ª colocação com 14 pontos. O Atlético só tem 6 pontos. O Atlético precisa vencer, hein? Precisa de vitória para sair dessa zona do rebaixamento. Mas não se ajuda, né? Porque dos últimos 5 ele só tem uma vitória. 4 derrotas. O Operário também não vem fazendo boa campanha na Série B. Só tem uma vitória dos últimos 5 jogos. 2 empates e 2 derrotas. Vem de uma derrota pro Remo. Jogou com o Remo no último jogo, perdeu. O Atlético vem de uma derrota pro Amazonas. Na verdade, os 4 últimos jogos ele perdeu. O Remo jogando fora de casa só tem uma vitória contra o Cuiabá. O bom time do Cuiabá, hein? Tem só essa vitória. O restante ele perdeu também. Perdeu para o Amazonas, perdeu para o Remo. Porque em casa também o Atlético não ganha. É um jogo muito difícil nesse jogo aí. Tende um pouquinho até pro Operário, mas o Atlético pode... Eu acho que eu vou gastar até um duplo aí nesse jogo. Eu vou jogar no desespero o Atlético e vou jogar aberto. Jogo 7. Eu vou gastar meu terceiro duplo. Vou jogar Atlético jogando em casa, né? E abrir no Operário. Jogo 8 é pelo Mundial de Clubes, né? Bayern de Munique aí contra o Auckland City. Essa chave do Bayern aí com o Auckland City tem o Boca e o Benfica, né? Bayern, Boca e Benfica são os 3 que vão brigar por 2 vagas. Aí é zebra, né? O Auckland City. Esse não tem muito o que falar, né? Quem quer arriscar uma super zebra, joga um empate ou abre. Mas já gastamos duplinhos, nós vamos de Bayern de Munique. Jogo 8. Jogo 9, Novo Horizontino e Cuiabá. Então, os dois estão no G4. Novo Horizontino está na 2ª colocação com 22 pontos. Cuiabá tem 21 pontos em terceiro. Os dois estão na parte de cima da tabela. O Novo Horizontino, seus últimos 5 jogos, só uma derrota, 4 vitórias. Cuiabá, 3 vitórias e 2 derrotas. Jogaço ainda, Série B. Briga lá em cima da tabela. O Cuiabá fora de casa ganhou 2, empatou 2, só perdeu para Chape. Cuiabá, dos últimos 5 jogos, se não ganha, empata. Perdeu para Chape, foi lá, empatou com o CRB. Jogo difícil. Vou jogar meu triplo de pop, como diz o ditado dos lotequeiros. Vou na coluna do meio. Empate entre Novo Horizontino e Cuiabá. Jogo 10 pelo Mundial, PSG e Atlético de Madrid. Grupo do Botafogo, né? Botafogo caiu num grupo difícil. Esses 3 brigam por 2 vagas. PSG vem de 5 jogos, 5 vitórias seguidas. O Atlético de Madrid, 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Tudo aqui pelo espanhol, né? PSG campeão. Esse time do PSG ele é muito rápido.
Time muito veloz. Será que o Atlético de Madrid consegue segurar um empatezinho contra eles? Difícil, né? Vou ficar com o Madrid. Madrid mostrou contra o Inter na final. O time que tem, né? Campeão da Liga dos Campeões. Goleada. Vou de coluna 1, PSG. Jogo 11, Atlético Goianiense e Coritiba, o Coxa Branca do Paraná. O Atlético Goianiense está na 13ª colocação, o Coxa está na 4ª, está ali no G4. Os últimos jogos aí do Atlético Goianiense, vamos dar uma olhada. Vamos ver o que o Atlético Goianiense arrumou nos últimos 5 jogos, só uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Ganhou o último jogo fora de casa do Atlético Paranaense, né? O Coritiba vem melhor, porque vem com 3 vitórias, um empate, só perdeu um jogo. Perdeu pro Goiás, que é o líder fora de casa, né? Vem do empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Jogando fora de casa, o Coritiba ganhou do Criciúma também, né? Ganhou do Criciúma dos últimos 5 jogos, jogou 2 jogos fora. Empatou com o Botafogo e ganhou do Criciúma. Agora vai pegar o bom time também do Atlético Goianiense em casa. Jogo bem equilibrado também. Eu vou ficar com o Coxa. Eu vou abrir esse jogo. Jogo 11 eu vou de Coritiba. O jogo 12 é pela Série C. É o Ipiranga contra o Confiança. O Ipiranga está na 4ª colocação, 13 pontos. O Confiança está na penúltima colocação, 7 pontos. Confiança vem mal, hein? Confiança vem lá embaixo. O Ipiranga, os últimos jogos aí, os 5 jogos, ele ganhou 3, só perdeu 1, tem um empate. O Confiança também só perdeu 1, empatou 2 e 2 vitórias. Jogo equilibrado, hein? Equilibrado, né? Porque o Ipiranga tá na 4ª colocação, que vai ganhar fácil do Confiança. A Série C é muito equilibrada. Eu vou jogar empate no jogo 12, coluna do meio. Jogo 13 pela Série B, Criciúma contra o Amazonas. O Criciúma tá na 15ª colocação. O Amazonas está na zona do rebaixamento, 18º, com 10 pontos. O Criciúma tá com 12. O Criciúma tá bem perto ali da zona do rebaixamento, viu? O Criciúma jogando em casa. O Criciúma nos últimos 5 tem 3 derrotas e 2 vitórias. Ganhou os últimos 2 jogos seguidos. Ele ganhou do Paysandu fora de casa e ganhou do Vila em casa. A Amazonas já nos últimos 5 tem 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Vem de uma vitória jogando em casa contra o Atlético. O Atlético tá na zona do rebaixamento, né? Mas também ganhou do Operário em casa. Fora de casa ele perdeu para a Chape e empatou com o Volta Redonda os últimos 5 jogos partidas aí. Ele empatou com o Volta Redonda fora, tomou uma goleada da Chape. O Criciúma em casa é difícil em Santa Catarina, hein? Eu vou ficar com o mandante. No jogo 13 eu vou de Criciúma. O jogo 14, fechando a loteca, é pela Copa do Mundo de Clubes, né? É o Botafogo contra o Seattle. Seattle dos Estados Unidos, né? Só que o Botafogo tá num grupo difícil que tem o PSG e o Atlético de Madrid. Se ele quer alguma coisa, quer alguma classificação, ele tem que ganhar essa partida, viu? Porque depois tem 2 pedreiras, 2 pedreiraças, que é o PSG e o Atlético de Madrid, né? Vai ter que estrear com vitória em Botafogo. Vamos lá. Jogo 14, eu vou ficar com Botafogo. Prontinho, pessoal. Tá aí meus palpites da loteca 1196, concurso de final de semana. Se gostaram do vídeo, estão gostando dos vídeos que eu estou postando aí com os palpites, deixa um joinha, se inscreve, fortalece o canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo concurso. Um abraço, um beijo no coração de todos. Fui, valeu.